Vamos agora fazer contato com José Antônio Encinas, que já está na ponta da linha, conectado conosco aqui, mais uma edição do Farol. Encinas, seja muito bem-vindo. Olá, Beto. Olá, os amigos que acompanham o Farol de Limeira. Muito bom dia. Muito bem. Encinas, eu sei que você nos traz hoje informações, finalmente aí aberto um novo processo de licitação do transporte coletivo aqui de Limeira. Quais são as novidades? É isso mesmo, Beto. Depois de muito tempo, muitos anos, aí, décadas, Limeira terá uma licitação do transporte coletivo. Então, a prefeitura abriu, Beto, um edital, que foi publicado hoje no Jornal Oficial do município, que vai servir aí para as empresas interessadas, entregarem aí os seus envelopes com propostas para assumir o transporte coletivo de Limeira. Então, Beto, vai funcionar da seguinte forma, a empresa que for vencedora desse contrato, Beto, dessa concorrência pública, ela vai ficar responsável aí pelo transporte de Limeira por 15 anos, né? Ela vai fazer aí o transporte tanto da parte urbana como da zona rural e também será responsável por aquele sistema porta a porta, em que leva, e traz as pessoas com deficiência para os respectivos destinos aí dessas pessoas. Então, Beto, a gente vai lembrar, que assim que o prefeito Mário Botion assumiu o seu governo, logo no comecinho de 2017, houve aquela intervenção no sistema aí de transporte público, Beto? Limeira, na época, era a Aviação Limeirense que fazia o transporte público. E houve aí uma intervenção e a prefeitura é que passou a controlar o transporte coletivo. Depois, Beto, no final de 2019, a prefeitura ela promoveu aí, fez um contrato emergencial e a partir daquele momento a Sansetur é que assumiu aí de forma emergencial, como o próprio nome diz, o transporte coletivo aqui de Limeira. E agora então teremos essa licitação, Beto, e as empresas interessadas, elas vão poder aí entregar os envelopes com as propostas até o próximo dia 7 de dezembro, Beto. Nesse dia, haverá aí, 9h30 da manhã, uma audiência pública, uma sessão pública, onde serão aí apresentados aí, são 3 envelopes, Beto. Um deles prevê a habilitação de documentos da empresa, o outro, a proposta técnica e, em terceiro lugar, a proposta de preço. Somente depois que a prefeitura analisar todas essas propostas, esses envelopes, é que será escolhida, então, a empresa que vai comandar aí o transporte público de Limeira pelos próximos 15 anos. Então, vamos ver, Beto? Tomara que seja feita uma boa escolha aí, e que, porque há muitas reclamações ainda, Beto, no transporte. Houve melhoras consideráveis, principalmente em relação à qualidade dos ônibus, Beto? Antes eram ônibus muito antigos, sucateados, e a empresa Sansetur, pelo menos nesse sentido, ela disponibiliza aí ônibus um pouco mais moderno, um pouco mais confortável aí para os usuários. Perfeito, concordo com você. Numa época que a gente sabe perfeitamente, não só aqui em Limeira, mas em boa parte do nosso país, e por que não dizer do mundo também, há uma queda generalizada do número de usuários do transporte coletivo, Encinas? Um grande desafio. É um desafio, Beto? Porque hoje a gente tem muito mais possibilidades, Beto? As pessoas, elas conseguem aí comprar motocicletas, por exemplo, por um preço aí que ela pode pagar em vários meses, Beto? E ter aí o seu próprio veículo para trabalhar, estudar, ir ao médico, ou seja, ela mesma pode ter o seu veículo. Além disso, temos os motoristas de aplicativos, temos aí táxis, ou seja, tem muito mais opções para as pessoas aí que muitas vezes não querem, Beto, se sujeitar a ficar aguardando no ponto de ônibus. Às vezes há atrasos, Beto, longos, mudanças no trajeto, ou seja, as pessoas aí que têm condições um pouquinho a mais, elas preferem utilizar aí de outras formas de transporte coletivo. Perfeitamente. Bom, e
Que outras medidas aí a Prefeitura está tomando também, Sinas? Então, Beto, eu vou destacar hoje também, né, uma campanha de doação de armação de óculos que foi aberta ontem e lançada pela Prefeitura e pelo Fundo Social de Solidariedade. Muitas pessoas, né, Beto, têm dificuldades aí na hora que vão ao oculista, você tem que mandar fazer a lente e daí tem que comprar uma armação. O conjunto disso, né, Beto, acaba ficando aí com um preço um pouco salgado. E numa época de pandemia, numa época de muito desemprego, existem várias pessoas aí que têm dificuldades de conseguir aviar o seu óculos, né, Beto? Então, a prefeitura decidiu aí fazer essa campanha, Beto, tem aí o nome de Banco de Óculos, para fazer com que haja aí um grande número de armações disponíveis para essas pessoas que não têm condições de comprar. 44 óticas aqui da cidade, Beto, elas já se disponibilizaram, né, a participar da campanha. Além de doar algumas armações, elas também vão ser pontos de arrecadação. Por exemplo, Beto, uma pessoa que faz aí um óculos novo, ela troca a armação, mas a antiga ainda está em boas condições, vamos dizer assim. Essa armação ela pode ajudar aí alguém que não tem condições de comprar uma armação nova, né? Então é uma forma aí de haver essa ajuda para a população mais carente. Então eu vi com bons olhos aí, fazendo um trocadilho, né, Beto, essa campanha lançada aí pela Prefeitura ontem. Então as pessoas interessadas, Beto, podem aí, haverá critérios, né, para que a pessoa receba essa armação. Uma delas, Beto, é participar daquele CAD único, né, que é o cadastro único aí, e mostrar que realmente está em situação de vulnerabilidade social, né? E isso pode ser feito lá no CEPROSOM ou no Fundo Social de Solidariedade. A Prefeitura forneceu alguma informação a respeito também das consultas ou só das armações, Sinas? Não, é verdade, Beto. O outro critério para que a pessoa seja beneficiada com essa armação, Beto, ela terá que apresentar uma receita médica, né, que tenha o ano de 2021. Não pode ser aí uma receita de óculos, Beto, aí de anos anteriores, né? Tem que ser uma coisa recente. Então aí a pessoa poderá, aí sim, né, Beto, receber essa armação. E pelas redes sociais, Beto, eu vi aí elogios a essa campanha e eu vi críticas também. Porque você que usa óculos, já usou, eu que uso bastante, Beto, a gente sabe que a armação, ela realmente às vezes é um pouco cara, mas a lente é muito mais cara, né? Então, algumas pessoas dizendo que a prefeitura poderia colaborar, sim, para haver descontos na confecção da lente, né, Beto? Que é muito mais cara do que a própria armação. Armações mais simples costumam custar bem barato, né, Beto? Agora, os óculos, quando você vai fazer as lentes, aí sim o preço costuma ser bem mais alto. Tem razão. Muito bem lembrado, Sinas. As lentes normalmente são bem mais caras, às vezes até o triplo do valor da própria armação. Exatamente. Às vezes você precisa parcelar, né, Beto, em suaves prestações, porque às vezes costuma ficar bem caro realmente quando você coloca aí uma lente nova, né, Beto? E é comum, a gente tem que buscar aí o médico, o oftalmologista, né, Beto? Pelo menos uma vez por ano, ou no máximo 2 anos, para você aí saber como que está a condição se você está enxergando bem ou não, né? Então, eu acho que sempre que você precisa trocar as lentes, o preço acaba ficando um pouco salgado, né? Mas esse projeto, pelo menos, ele busca auxiliar as pessoas aí para ter uma armação aí para depois colocar a lente, né, Beto? Tá certo. Bom, goleiro tem que enxergar bem, né, Sinas? Goleiro tem que enxergar bem, porque senão a bola entra de todas as formas, por todos os lados. Tá certo. Você sabe que ontem eu estava escutando, tem um quadro que é divulgado nas redes, aliás, em algumas emissoras de rádio, e ontem eu estava ouvindo a história do Albert Camus, que ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, ele foi goleiro também. Você chegou a ouvir essa? Não, essa eu não ouvi, Beto. É muito interessante, então, que é o seguinte,
Ele era goleiro, mas filho de uma... Aliás, ele não era goleiro, ele gostava de jogar futebol. E era filho de uma família muito simples. E naquele tempo se jogava futebol com sapato. Como ele gastava muito a sola do sapato e a família nem sempre tinha dinheiro para comprar outro sapato, ele começou a perceber, jogando bola, que o goleiro era o que menos se movimentava dentro de campo. Ou seja, gastava menos sola de sapato. Então ele trocou a posição e foi para o gol. Olha só. Olha só que interessante, né? Beto, porque quem quer participar do esporte, né, tem que se adaptar, né, às condições, né, Beto? Tá e ele certo. não tinha condições de ter sapatos novos, foi jogar no gol, né, Beto? Numa área que a gente sabe, né, que é o seguinte, né? Goleiro é uma posição tão maldita que nem grama nasce onde ele pisa, né? Falavam os mais antigos. E dizem também, né, Beto, que os bons goleiros são aqueles mais loucos, né? Aqueles que... A gente lembra de vários, né, Beto? O Fábio Costa do Corinthians era doidão, né? E aquele goleiro assim que ele não tem medo, ele não pode ter medo de forma alguma. Ele vai para a dividida com o atacante, sabendo que vai levar pior, mas ele divide mesmo assim, não? Por isso que muitos aí são considerados loucos, né? Tá certo. São histórias do futebol. Tá bom, Sinas, muito obrigado então pela contribuição. Até amanhã. Um grande abraço. Grande abraço, Beto, a você e a todos os amigos aí que estão acompanhando o Farol de Limeira. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Um grande abraço.